Boa tarde, tudo bem, pessoal? Olha, eu de volta aqui com mais um vídeo. Primeiramente queria agradecer a vocês por estar assistindo o meu canal, meu vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tem pouquíssima gente se inscrevendo. Eu sei que também a quantidade de vídeo que eu tenho postado é muito menor do que eu postava 5 anos atrás, mas dá uma moral aí, porque eu sinto que o meu vídeo também não aparece pra ninguém. Se você gosta do conteúdo, compartilha com as pessoas que você conhece, que você gosta, e deixa um comentário, tá livre para comentar com educação. Se comentar com brutalidade e falta de respeito, eu tiro e acabou. Mas como você viu o título do vídeo, é sobre isso mesmo que eu queria falar. Eu tenho visto alguns vídeos de alguns brasileiros, alguns muito influentes, outros não, no meio do YouTube, nas redes sociais, entrando na politicagem de querer exigir coisas em Portugal, de querer exigir que leis sejam transformadas em leis com consequências prisionais, encarceramento, em caso de crime de ódio. Gente, aí apresentam números que porque subiu 1000%, porque subiu 400%. Vamos analisar com calma as coisas no meu ponto de vista. Aqui é o meu canal, eu dou o meu ponto de vista. Eu sou brasileiro em Portugal, sou filho de portugueses, filho de pai português e avós maternos também portugueses. Minha mãe, assim como eu, nasceu no Brasil, mas é filha de pai e mãe portugueses. Meu pai é português e vive no Rio de Janeiro até hoje, 2026. E eu vivo na terra dele, na terra natal dele, onde ele nasceu. E tenho muitos amigos e tenho minha família em Portugal e não tenho absolutamente nada para reclamar dos portugueses. Por que eu digo isso? Léo, você nunca sofreu um preconceito? Já. Mas essas poucas pessoas que são preconceituosas não definem os portugueses, não definem Portugal. E se tem uma coisa que eu jamais vou fazer, é entrar em conflito, mesmo que eu tenha razão, é entrar em conflito político, é me desgastar. Talvez algumas pessoas até façam para ganhar seguidores, engajamento, mas eu não vou jamais me desgastar para cobrar mudanças de lei, porque, por exemplo, eu sofri o preconceito que a pessoa foi ali e não me entregou o documento, ou porque me chamou de brasileiro, ou que mandou voltar para minha terra. Uma pessoa estúpida e ignorante. Eu vou chegar no meu ponto. Então, com tantos anos que eu tenho de Portugal, e também de ter frequentado Portugal na minha infância, algumas vezes, eu sei que 99% dos portugueses são maravilhosos, amam os brasileiros. Assim como 99% dos brasileiros amam os portugueses. Porém, e aí é que entra a minha crítica para essas pessoas que, tudo bem, tem uma voz forte no YouTube, ou nas redes sociais de modo geral, e ficam trazendo esses temas. Para mim só pode ser para ganhar engajamento, ou porque já vem com a síndrome do vitimismo lá do Brasil, do viralatismo. Desculpa, é minha opinião. Eu não estou dizendo que se você sofreu um preconceito, você não pode correr atrás, não pode ligar para a polícia. Pode. O que eu estou falando é sobre tentar gerir um movimento de mandar documentos para a Assembleia da República, para apertar a lei. Gente, prestem atenção. Gente estúpida e gente idiota existe no Brasil, em Portugal, na Inglaterra, na França, na Espanha, muito mais até do que em Portugal. O português é um povo absolutamente aberto para culturas novas. Vale dizer que, se você analisar todos os colonizadores dos últimos 600 anos, 500 anos, o único colonizador que se misturou com a terra que eles descobriram, invadiram, chame como você quiser, o único que foi lá e colocou religião,
cultura, literatura, idioma, medicina, construção, tecnologia, religião, e casou e se misturou culturalmente e fez filhos com a cultura que foi colonizada, foi o português. O inglês não fez isso, o espanhol não fez isso, talvez não como os ingleses, mas não fez como o português fez. O português se misturou na Angola, o português se misturou em Moçambique, o português se misturou absolutamente no Brasil. Tudo que o português não é, em essência, é preconceituoso. Agora, existem pessoas preconceituosas e ignorantes? Existem. E o ponto do meu vídeo é o seguinte: vocês já pararam para pensar, vocês que estão morando em Portugal e estão sofrendo preconceito, ao invés de se vitimizar, ignora essas pessoas, bola para frente, se une com as pessoas que valem a pena, como tudo na vida. Ou vocês acham que o meu pai, que é português e vive no Brasil há 51 anos, meu pai vive no Brasil. Você acha que o meu pai, meus avós que viveram da década de 50 até o falecimento dos dois, em 2015 e 17, se não me engano, meu avô faleceu em 2015 e minha avó em 2017, ficaram mais de 50 anos, mais de 60 anos no Brasil. Vocês acham que os meus avós não sofreram preconceito? Você acha que o Joaquim, dono do boteco, não sofreu preconceito? Que bolha é essa que vocês decidiram criar e entrar nela para dizer eu sou vítima? Os números são alarmantes e os números estão se multiplicando porque as pessoas agora têm a rede social para falar desses números, para reportar esses números. Então as pessoas estão brigando mais por esses aspectos. E até aí tá tudo bem. Ninguém tem que ignorar que foi, por exemplo, vítima de uma xenofobia ou de uma coisa mais grave, ignorar e bola para frente. Não, vamos fazer essas pessoas pagarem. Agora, se movimentarem como imigrantes na terra de outra cultura, de outras pessoas, tentando mudar leis e regras que culturalmente estão encruadas da cabeça dessas poucas pessoas, das minorias, para mim, ou para ganhar engajamento, ou porque vivem de vitimismo e viralatismo, síndrome do vira-lata brasileiro, que acontece na Europa. Eu estou aqui há muitos anos, eu posso dizer, já vi muita gente largando porque recebeu um grito, porque recebeu um olhar torto. Cara, essa cultura do vitimismo no Brasil é ridícula, na minha opinião. Segundo, mais um aspecto sobre isso. Quanto mais carta você dá para o governo, mais Estado e mais controle que você quer que ele tenha, menos vida você vai ter. Vamos parar de tentar alterar a vida de outro país só porque a gente chegou e já está aqui há 5, 10 anos. Eu já sofri preconceito grave aqui na Inglaterra. 2 vezes, que eu me lembro assim rapidamente. Grave o suficiente para dar polícia. Os 2 deram polícia. Mas eu não criei um movimento online, eu não fui no parlamento pedindo que as pessoas que me trataram mal e as outras que tratam os imigrantes mal, sejam presas por 5 anos, por 10 anos, percam sua vida, sua carreira. Cara, sai dessa, meu irmão. Sai dessa, porque assim, é uma vida medíocre. E agora eu volto para a questão, por exemplo, dos portugueses que imigraram, ou, por exemplo, na história do meu pai e dos meus avós. Uma história breve. Meu avô sempre me contou, meu avô sempre teve o seu próprio comérciozinho, né? Sempre não. Durante muitos anos teve uma mercearia. Minha avó e meu avô. Sempre foram muito queridos no bairro e tal. Mas um amigo dele era dono de um botequim. E, como todo botequim, tem sempre aquele pinguço que vai lá e põe no prego aí que depois eu pago, põe no prego que depois eu pago. E o que aconteceu? Estamos falando da década de 60, 70, hein? Esse português virou para um cara que estava sempre lá, bebendo pra caramba,
e nunca pagava e falou assim, olha, aqui tu não pagas, aqui tu não bebes mais enquanto tu não pagar, enquanto tu não pagares. Óbvio. Ou isso não é óbvio? Estás aqui, frequentas o meu botequim há muitos anos, mas olha, aqui tu não bebes mais, enquanto você não pagar a tua lista que está aqui grande. Pois o cara ameaçou ele de morte. E ele ficou tão assustado com a família dele, com razão, década de 70 isso, hein? 60, 70, Rio de Janeiro, que a família portuguesa se mudou para outro bairro, vendeu o botequim e abriu outro botequim em outro lugar, porque o cara estava sempre ameaçando o português de morte. Pois, passados uns 2, 3 anos, o português já tinha esquecido, já estava mais tranquilo lá no bairro novo que ele foi morar. Isso é a história verídica, tá? Meu avô me contava muito isso. O cara apareceu no botequim dele, só que assim, um pouco alterado, não sei se ele mudou muito o cabelo, deixou a barba crescer, de propósito ele apareceu vestido e arrumado de uma forma diferente. O português não reconheceu ele. Ele bebeu 2, 3, 4, 5 e virou para o português e falou assim, e agora? Lembra de mim? Não vou pagar sua bebida, seu português FDP. Aí o cara, és tu e tal, olha, sai daqui, vai embora. Ele, vou embora sim, quem vai embora é você. E meteu 2 tiros na cara do português. E esse português é amigo do meu avô. Então, antes da gente transformar a nossa rede social, nosso estilo de vida, nossa vibe, nossos grupos de amigos, nossos assuntos que a gente pode usar a vida para falar de coisas positivas, trabalho, emprego. Claro que, assim como eu sofri preconceito aqui 2 vezes, gravemente, as 2 eu fui pra polícia. Mas acabou ali, acabou no BO da polícia. Um deles até tive que ir pra corte, mas eu não fui porque marcaram uma corte tipo 150 quilômetros onde eu morava, e eu sempre trabalhei muito, 7 dias por semana, e eu achei que não valia a pena. E eu tô aqui, 22 anos depois. Tenho vários amigos ingleses, vários. Então, gente, sai dessa, abre uma escola. Quem é português, quem é brasileiro vai lembrar dessa propaganda. Sai dessa, abre uma escola. Então, vocês já pararam para perguntar a algum português, principalmente das antigas, que era dono de padaria, botequim, ou empresários portugueses, que são donos de mini mercados, né, que tem muito empresário português empresário no Brasil. Já pararam para perguntar a eles quanto de preconceito eles já sofreram? E eles não foram no Congresso Brasileiro dizer, olha, gritaram comigo, mandaram eu voltar para minha terra, disseram que isso aqui não é deles, que eles não descobriram nada. Sabe? Porra, cara, eu fico pra morrer com esse tipo de vitimismo. E não, porque a gente fez uma carta, agora a gente está movimentando 1000 pessoas, agora a gente vai... Ô, meu, na boa, o português está se lixando para vocês. Vivam a vossa vida. E para finalizar meu pensamento, eu vou contar uma história bem breve. É comprida, mas eu vou fazer bem breve. Quando eu trabalhei de Uber em 2017 no Porto, eu conheci muita gente maravilhosa. E um dia, no dia do jogo do Porto, eu estava muito cheio a cidade, muito cheio de passageiro. Me chamaram lá perto do estádio e eu fui buscar uma família, pai, mãe e menino, menino de 5 aninhos. E eu fui muito educado com eles, como eu sou com todo mundo, eles foram muito educados comigo, mas ficaram mudos metade da viagem. E alguma coisa que eu falasse era sim, não, ok, obrigado, e ficavam mudos. E aí eu fui quebrando o gelo, né? Tava muito engarrafamento, eu fui quebrando o gelo com eles. Até que eu falei, eles perguntaram, você é brasileiro? Eu falei, não, eu sou brasileiro, meu pai é português e tal. Aí eles sentiram confiantes para contar uma história para mim. Eu sei até onde é o negócio deles até hoje. Eles têm uma empresa, não vou dizer aonde, mas eles têm uma floricultura, uma floricultura de tamanho industrial, tá? Atende floriculturas também. E eles conheceram um brasileiro que pediu emprego na loja dele. Aí ele deu emprego. O cara estava sozinho em Portugal, brasileiro. Aí, pô, ganhou a confiança dele, trabalhava bem e tal. Aí o cara falou, ó, pra te ajudar, você tá trabalhando, pagando aluguel caro,
Perdão. Tem um quartinho aqui no galpão. Se você quiser se mudar pro galpão, eu permito que você traga suas coisas, põe uma cama ali, dorme aqui até você juntar um dinheiro para trazer sua família. O cara, muito obrigado. Chegou ao ponto de frequentar a casa deles. Era um empregado dele, mas frequentava a casa deles. Quando eles iam de férias, ele ficava com as chaves da casa da família portuguesa. Eles me contaram isso na viagem. Natal era na mesa deles, na ceia, na mesa deles. Igual todo português convida você. Se você é brasileiro e você convive num grupo que não está entre os portugueses não te chamaram para uma ceia de Natal, para uma festa, para um aniversário, meu irmão, o problema está em vocês. É certo. Português abre as portas das casas deles para quem é gente boa. E aí, o cara conseguiu trazer a mulher dele com a ajuda do patrão português, trouxe a mulher e os filhos, ajudou ele a arrumar uma casa para alugar, ainda ajudou no aluguel e tal. Ele estava muito magoado contando isso para mim, muito magoado e muito de pé atrás com qualquer brasileiro. Até que numa festa, numa ceia, não sei se foi na ceia de Natal, uma coisa assim, com a família dele, todo mundo muito respeitoso, o cara começou a criar uma situação como se o português tivesse olhado para a mulher dele. E o português, pelo amor de Deus, você tá brincando? Eu abri a porta da minha casa para você, para sua mulher, para seus filhos. Aí criou uma situação braba ali, quase que era na porrada. E aí o cara falou, ficou um gelo assim, ficou esquisito. Na semana seguinte o brasileiro roubou o material dele antes de sumir, causou uma porrada de problema pro cara. E aí eu fiquei, caramba, é triste isso, né, e tal. Fiquei muito sentido. Então, tô contando essa história para vocês para dizer o seguinte: vai ter gente preconceituosa porque sofreu certos danos ou problemas com brasileiros ou com outra raça ou com outra nacionalidade, e vão ter pessoas que são literalmente ignorantes, que acham que Portugal é dos portugueses, que a Inglaterra é dos ingleses, que o Brasil é dos brasileiros, e essencialmente o Brasil é dos brasileiros. Se invadir agora, igual a Inglaterra foi invadida, está sendo invadida, ou a Europa, se invadirem agora 20 milhões de muçulmanos e começarem a meter mesquita em todo o bairro que você conhece, exigirem que as mulheres usem as burcas e as meninas brasileiras que usam biquíni, sainha curtinha, shortinho, mostrando a polpa do bumbum, começarem a ser violentadas, estupradas, eu quero ver se vocês vão dizer assim: Free Palestina, vem morar aqui com a gente. Não vai porra nenhuma. Então, cara, saiam dessa vibe de vitimismo, levem a vossa vida, façam amizades. Se você sofreu preconceito, se foi uma coisa grave, mexeu muito contigo, reporta na polícia e segue a tua vida, meu irmão. Mas essa narrativa toda de vítima, porque o cara não me entregou o documento, porque mandou voltar para minha terra, cara, já deu. Isso é chato. Não sejamos imigrantes como são os imigrantes chatos de algumas nacionalidades que chegam no país dos outros e querem mudar as leis e querem obrigar as mulheres a parar de dirigir e implicar com a roupa que as meninas da região usam, mini saias, obrigar as mulheres a usar burca. Cara, não sejamos esse tipo de imigrante. Beleza? Não tô irritado não, porque assim, eu tentei acelerar e eu falo alto mesmo, eu sou muito agitado. Então eu tentei pontuar as questões todas dentro do meu ponto de vista. E já são 19 minutos. Um abraço, um bom final de semana. Se inscreve, deixa seu comentário respeitosamente, põe sua opinião, eu leio, eu respondo todo mundo, até porque meu canal é pequenininho, então eu leio e respondo todos os comentários que eu recebo. Se for alguma coisa mal criada, cheia de estupidez, eu deleto, beleza? Se inscreve, compartilha e dá um like ou dislike se você não gostou, beleza? Grande abraço, viva a sua vida, seja feliz e saia da caixinha da vítima. Um abraço.